Sim. E então, eu vou dar uns recados, tá? Para a gente começar a reunião. E informando que, a partir de agora, esse evento, né? Essa videoconferência, essa conversa nossa está sendo gravada, depois vai ser depositada no YouTube para consulta de quem quiser ver posteriormente, né? Para aqueles que participam, nós solicitamos que deixem o seu microfone no modo mudo, e as perguntas podem ir sendo encaminhadas pelo chat, e vão ser recepcionadas por nós, e assim que os debatedores acabarem, nós vamos ler as questões enviadas pelos nossos colegas participantes. Então, em cima da hora e começando na hora certa, quero agradecer a presença de todos os participantes, analistas, associados da PMEC Brasil, demais participantes, investidores, e principalmente os nossos debatedores, amigos da casa, que várias gestões estiveram na liderança da nossa entidade, seja em regionais, seja na antiga PMEC nacional, e também na hoje autorregulação, né? Então, eu queria saudar a Maria Cecília Rossi. Obrigada. Ela é administradora e sócia fundadora da Interlink Consultoria de Mercado e Capitais, uma consultoria muito conhecida no mercado. E também, para nosso orgulho, ela é membro do Conselho de Supervisão da PMEC Brasil, que é o supremo da nossa autorregulação. O Francisco Petros é advogado economista e sócio da Fernandes Figueiredo Françoso e Petros Advogados. O Reginaldo Ferreira Alexandre é analista de investimento e membro de conselhos de administração e fiscal de diversas empresas. O objetivo do nosso evento é discutir a experiência desses profissionais, dos profissionais de investimento em geral, né, como membros dos conselhos de companhias abertas, e principalmente, né, com foco, né, nas suas experiências, se as tiveram como representantes de minoritários, né? E também vamos abordar os desafios da busca de maior diversidade na composição de conselhos e também, por fim, a inserção dos aspectos ASG ou ESG, né, nos debates e deliberações dos conselhos. As regras são as seguintes. Estou me sentindo debate eleitoral. As regras são as seguintes: a gente tem 5 pontos de pauta enxutos e relevantes, que vou passar a palavra para todos eles, escolhendo a cada momento um para iniciar o debate, e depois os outros comentam, digamos assim, né? O primeiro ponto, que aí é geral para todo mundo, né? Tanto faz quem vai começar, mas eu vou chamar Cecília, ladies first, o histórico, né? O seu histórico, né? E destaques de sua experiência em ser conselheira. Obrigada, Lucy, muito obrigada à PMEC Nacional, a PMEC Brasil agora, né? Desculpa, a gente tem ainda o molde antigo na cabeça, mas pela PMEC Brasil por esse convite. Grande prazer estar com meus amigos Reginaldo e Petros, para a gente discutir um tema tão relevante, e eu espero que seja útil aqui para a nossa audiência, né? Então, assim, falando brevemente, eu cursei administração de empresas na GV e fiz lá, logo em seguida, um mestrado acadêmico, né? E escolhi para fazer uma dissertação sobre mercados futuros e inflação. Nisso, então, eu acabei indo trabalhar numa corretora e depois no banco, e depois fui para a BMF e para a Bovespa, já como gente de projetos, para pensar produtos para as bolsas, contratos futuros e facilities também de infraestrutura para as bolsas. Nesses trabalhos, acabei tendo uma convivência estreita com o Ariosvaldo Matos Filho, que assessorava as bolsas, e ele, quando foi para a CVM, como presidente, ele me convidou para ser a superintendente de desenvolvimento de mercado, que era a área que fazia as novas
normas, né? E na gestão dele teve muita norma nova, teve anexo 4, teve ADR, enfim. Depois ele saiu, vieram mais 2 gestões e eu acabei o meu período na CVM como membro do colegiado, como diretora, ao lado da Isabel Bocater, que também é membro do nosso conselho de supervisão do analista na PMEC. Bom, depois de 12 anos, então, de carreira, quando eu saí da CVM, eu montei a Interlink, que já vai fazer 28 anos, e que tem um foco em regulação, compliance, infraestruturas de mercado e governança. Então, isso foi em 94, né? Aí, por sugestão de um outro nosso amigo, né, de todos nós, o Esteban de Almeida Prado, eu me filiei à PMEC em 2001. Ele falou, quando você está assim, num voo independente, é importante você ter uma instituição, né, para ter um canal de voz institucional. E a PMEC é muito bacana. Tal. E aí eu comecei com algumas contribuições e vim a integrar o Conselho Diretor da Regional São Paulo. Aí, também, por indicação do nosso presidente da Nacional, na época, o Casagrande, Humberto Casagrande, eu recebi o convite do Raimundo Malhano Filho, que, infelizmente, não está mais aqui com a gente, mas foi o pioneiro da defesa da diversidade nos conselhos, para compor a sua chapa para o Conselho da Bovespa. Essa chapa, ela saiu vitoriosa, e então, em 2005, eu tive a minha primeira experiência como conselheira de administração. Aí, aquele susto, né? Como é que quer ser conselheira? Como é que eu me preparo? E aí, eu acabei conhecendo o IBGC, fui fazer o curso para conselheiro, e me identifiquei com a causa, acabei sendo eleita para o Conselho de Administração do IBGC. Depois da abertura de capital da Bovespa, que aconteceu nesse conselho do qual eu participava, eu fui convidada para presidir o Conselho de Administração da BSM, que é a empresa responsável pela autorregulação da Bolsa, e também integrei o seu Conselho de Supervisão por 12 anos. De lá para cá, essa minha atividade só aumentou nos conselhos. Um ex-colega de conselho da Bovespa me indicou para o Conselho Fiscal da CCR, como representante dos minoritários. Eu trouxe uma suplente que depois me convidou para ser sua suplente no Conselho Fiscal da Camil, e mais recentemente eu concentrei minha atuação nos conselhos que têm mais afinidade com as minhas atividades na Interlink. Então, hoje eu integro o Conselho de Supervisão do Analista da PMEC, como já dito, o Conselho de Administração de Recursos de Terceiros da Anvima, o Conselho Consultivo da BVCAP e o Conselho de Autorregulação em Governança de Investimento da ABRAP. É isso. Obrigada, Cecília. Passo a palavra para o Reginaldo. Estava no mudo aqui, não tinha percebido. Eu desenvolvi minha carreira basicamente em bancos de investimento. Eu trabalhei sucessivamente, e aí fui colega da Lucy, inclusive, no Citibank. Eu estive lá por 10 anos. Depois passei para o Unibanco, BBA e, finalmente, Itaú. São todos uma casa só hoje, né? E, entre uma coisa e outra, eu tive passagens também pelas grandes consultorias, pela Accenture, pela Deloitte Touche, não na parte pela Deloitte, não na parte de auditoria, mas na parte de consultoria. E depois eu passei um tempo no outro lado do balcão, no buy side, né, no family office, e depois eu me juntei a um sócio, Paulo Vasconcelos, numa empresa de consultoria na área de mercado de capitais e governança corporativa. E foi ali que eu comecei a me inteirar nessas questões relacionadas à governança de forma geral, e me engajei no primeiro conselho, que foi o da Telenorte Celular. Isso foi em 2006. Eu tive 2 mandatos lá, 2006, 2007, e foi uma situação interessante porque, primeiro, porque eu tinha colegas assim de altíssima competência, eu era estreante, então aprendi muito com eles,
e segundo, porque era uma situação difícil, porque havia um conflito aberto entre dois grandes blocos de acionistas, né? Então, foi uma situação muito interessante e rica em aprendizado pelas duas razões. Meus colegas eram muito, enfim, tinham uma larga experiência, muito competentes, e era uma situação que sugeria ou que requeria muito em termos de conhecimento, de toda a ordem, né? Sobre aspectos de econômico-financeiros, legislação, e assim por diante. E depois eu tive algumas outras experiências de lá para cá, e ao todo eu passei por 20 companhias, no total, com pouca superposição de setores, só há 3 superposições, né? Que são no saneamento, porque eu passei pela Sabesp e pela Sanepar, onde, inclusive, estou hoje ainda, no setor de autopeças, né? Eu passei pela IOSP Max, eu passei 5 anos lá, vi esse gigante. Hoje a empresa é líder, né, mundial na fabricação de rodas. É o principal fabricante de rodas para veículos no mundo inteiro, com plantas em 14 países diferentes. Virou uma empresa de alcance global, uma multinacional brasileira. E na MAHLE Metal Leve, em curso de conselho de administração, eu estou desde 2017, continuo lá. O terceiro caso de superposição é em bancos. Eu passei 5 anos no Paraná Banco, depois eu fui suplente do Conselho Fiscal do Bradesco, e hoje estou no Banrisul, também no Conselho Fiscal, né? Então, é basicamente isso. Eu destacaria aí algumas experiências, alguns nomes, né? Eu passei pela Unipar, passei pela BRF, pela Petrobras, onde eu fiquei 6 longos anos, de 2013 a 2019. O Petros conhece, é uma empresa que o Petros conhece ainda mais do que eu, mas eu passei lá 6 longos anos e foi uma experiência riquíssima, ainda que tenha tido seus momentos de grande dificuldade, porque nós pegamos ali do período 2013 que foi o começo da Lava Jato. Quando eu entrei lá, foi uma situação engraçada, porque quando eu entrei lá, as pessoas me cumprimentavam, porque era um posto absolutamente desejado, né? A gente chegou lá por ação, ou por uma iniciativa de investidores estrangeiros, etc., e era uma das posições mais desejadas aí enfim, de quem estava no métier, né? Elogios de todo lado, aquela coisa toda. 4 meses depois, eclode a Lava Jato. E ali não tinha para onde correr, eu estava lá, né? Eu estava lá, eu tinha sido eleito. Então, mas foi uma experiência muito interessante, depois a gente pode entrar em mais detalhes. E eu fiquei lá até 2019, de forma que eu peguei também o período de recuperação da companhia, né? Recuperação de todo aquele problema pelo qual ela passou, ficou com muita evidência. Isso traz o fato de ela ter ficado em evidência, tem uma série de implicações para quem está em órgãos de governança, conselhos em particular, né? E BRF foi uma outra empresa pela qual passei também, né? Num período diferente dessa fase atual, um período que a empresa ainda tinha... eu entrei lá junto com aquele time que assumiu, que incluía os fundos de pensão, um grande gestor de investimento, o Abílio Diniz passou a presidir o conselho, etc., né? Enfim, depois a gente pode entrar no detalhe das outras companhias, mas é esse o quadro geral. Muito obrigada, Reginaldo. Eu não posso deixar de citar, eu estou me engajando também no terceiro setor, né? E tem um conselho
eu faço parte do conselho fiscal de uma instituição que eu prezo muito, que é o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Parabéns. Agora eu convido Francisco Petros, por favor, para fazer sua apresentação como conselheiro. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite da APIMEC, queria fazer aqui os meus elogios à Lucy. A Lucy é uma pessoa que revolucionou a associação em muitos aspectos. Ela foi a implementadora do da Comissão de Supervisão do Mercado de Capitais e que tangibilizou, vamos chamar assim, a profissão do analista de investimento. Então, eu quero tecer meus elogios pessoais a ela e agradecer o convite e edificar aí o seu trabalho pela APIMEC. Muito obrigado. E da autorregulação também, né, Pedro? Exatamente, da autorregulação. É uma pessoa que muito contribui, de uma formação acadêmica muito excepcional e com isso traz luzes, né? Ela é uma espécie de luminar aqui da nossa associação da APIMEC. Então, fica aqui os meus elogios e os meus agradecimentos à Lucy, que vem fazendo esse trabalho. Bom, a minha passagem, a governança corporativa sempre foi um assunto que muito me fascinou, do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático. Confesso que eu comecei a estudar o assunto muito baseado na literatura norte-americana sobre o assunto, vez que a nossa legislação brasileira decorre exatamente do corporate law americano. Então, a governança nos Estados Unidos teve um papel muito importante para a estabilidade das companhias. Não sei se vocês sabem, mas as grandes corporations americanas foram formadas pela conversão dos bônus de guerra na época da Segunda Guerra Mundial, que muitas empresas emitiram. Elas não tinham condição de pagar, porque eram valores muito volumosos, e foram transformadas em ações. E com essa transformação houve aquilo que se chama de um Debt Equity Conversion Operation, que tornou o equity dessas empresas grandes. E aí os conselheiros passaram a ser um fator de estabilidade da companhia. Não à toa, os princípios da governança corporativa americana que estão integrados na nossa lei das sociedades anônimas, ela fala muito dos deveres fiduciários dos administradores, exatamente por isso, porque a obrigação do conselheiro é manter a estabilidade da companhia. Por isso que é muito errado dizer que um conselheiro representa majoritários ou minoritários. Ele é eleito, mas ele defende essencialmente a companhia como um todo. Não existe essa divisão do ponto de vista do olhar normativo. Eu confesso que sempre a minha participação em conselhos ela foi relativamente menor do que a participação dos meus companheiros aqui, na medida em que eu participei do conselho de algumas empresas fechadas por força de fundos de investimento dos quais eu participei. Portanto, eu tinha uma função ali bastante direcionada para o asset management, isso em termos de venture capital, em termos de conselhos de administração de empresas investidas, alguns setores de tecnologia e não a tecnologia de hoje, as startups, mas na época do venture capital. E depois passei um longo período mais estudando do que participando da governança. Mas tem dois casos emblemáticos aqui que eu gostaria de falar. Eu fui vice-presidente do conselho da BRF, que era uma corporation, e a gente, naquela ocasião, tivemos uma grande crise na companhia, que eu acho que até hoje não acabou, mas, enfim, participei ativamente da mudança da governança corporativa daquela empresa, foi um assunto muito confuso. E também fui daquele grupo que entrou pós-Lava Jato para fazer os rescaldos frutos daquele grande processo negativo que aconteceu em relação àquela companhia. E, recentemente, eu fui eleito novamente, numa situação bastante inusitada, que um dia eu vou contar,
que na realidade eu entrei na disputa meramente com o objetivo de, vamos dizer, evitar uma certa situação, e acabei eleito por força de uma recomendação do ICC, que é um instituto que recomenda conselheiros ao redor do mundo. Na posição de advogado, acho que a Maria Cecília, que não é advogada, mas é muito melhor que um advogado, ela sabe que muitas vezes o trabalho de consultoria é um trabalho conflitante com a atividade de consultor, de conselheiro. Então, a gente até evita participar de alguns conselhos. Atualmente, eu também sou da governança de um grupo internacional, no caso do Grupo MAFRE, e não gostaria, e também acho que não vale a pena participar de 4, 5 conselhos, porque acho que não dá tempo. Ainda mais um conselho do porte da Petrobras, que é uma das maiores companhias do mundo, que tem uma atividade frenética do ponto de vista de governança corporativa, uma atividade diária de leituras de documentos, etc., que eu confesso a vocês que é um conselho muito pesado sob todos os pontos de vista. Então, essa é mais ou menos a minha experiência e espero poder contribuir aqui com a experiência dos demais, que parece ser bem maior do que a minha até. Muito obrigada, Petros, é uma satisfação ter você aqui também, muito obrigada pelas gentis palavras. Trabalhamos juntos, né, no Unibanco, né? Eu fui, exatamente, na realidade ela não quer dizer, mas eu fui, digamos, um secretário da Lucy. Ele era meu trainee. Vamos lá. Então, eu era analista pleno, ele era um analista trainee, olha só quanto tempo, né? Bem, gente, então agora nós vamos para as coisas, digamos assim, mais de conteúdo, né, e de pautas para vocês debaterem. A primeira é quase uma decorrência da apresentação de vocês, mas mais focada, né, nos principais desafios enfrentados. Alguns já até falaram algumas coisas, né? Principalmente se vocês, enquanto se tiverem sido, né, representantes dos chamados minoritários, grupos minoritários, né? Então, eu vou passar a palavra para o Reginaldo, né? E depois a Cecília e o Petros complementam e até comentam o que o Reginaldo falou. Ok. Eu vou tentar ser o mais conciso possível, mas a gente encontra muitos desafios. Eu me lembro de um que foi assim bastante curioso, né? Porque era uma empresa que elegia era um conselho fiscal, eles elegiam um conselho fiscal, mas não convocavam reunião, né? Não convocavam, simplesmente. E então a gente teve que criar algumas situações para que a convocação fosse feita, né? E de forma que depois, curiosamente, depois o conselho foi estabelecido, etc., e tudo correu muito bem, né? Eles compreenderam, viram que a ideia não era simplesmente chegar lá com o intuito de criar conflito, mas para adicionar, né? Para trazer uma contribuição positiva, né, ao negócio. Então, você encontra desde desafios desse tipo até um desafio extremo, como foi esse de Lava Jato, que teve implicações muito grandes, né, pegou várias empresas, né, em cujo conselho eu estava também. Então, e foi uma situação muito difícil, né? Até porque quando uma empresa está assim em evidência, isso chama uma competição pelo pioneirismo pelos órgãos reguladores, né? E no caso, por exemplo, do estatal, inclui não só CVM... Não, aí não vai ter mais nenhuma redução do passivo. Por favor, alguém tem o microfone ligado aí. Pediria para desligar. Então, inclui não só... Isso acaba atraindo um certo protagonismo por parte dos reguladores. Então, o escrutínio fica muito mais forte, né? Muito mais forte. E evidentemente, você tinha ali uma situação em que você tinha, a todo momento, uma questão importante
sobre a qual você devia sobre a qual você devia decidir, ou emitir opinião, ou se posicionar, né? E era uma sucessão tão grande de situações que deixava qualquer um assim meio atordoado, né? Então realmente foi um desafio bastante grande, na medida em que ele sempre requereu um máximo de aplicação de conhecimento técnico, né? E quando eu falo de conhecimento técnico, eu falo de contabilidade, eu falo de análise de projetos e finanças, de uma forma geral, passa pelo aspecto de profundo conhecimento da regulação, e isso é extremamente importante, de regulação e legislação, isso é extremamente importante em situações limite, né, que é onde você é requerido e você precisa ter uma solução ali naquele momento, uma solução que atenda aos requisitos de legislação, que ao mesmo tempo traga um encaminhamento interessante para a questão que está sendo analisado naquele momento, seja no aspecto também de jogo de cintura, né? Porque você precisa, dentro de uma situação de confronto aberto, assim, em conselhos e tudo isso, né? De conflito estabelecido, de situações tensas, né? Você tem que, obviamente, manter a fluidez do processo, das decisões, mas, ao mesmo tempo, você tem que também ter um olho muito atento enfim, as questões de deveres, de legislação, né, de obrigações que são impostas pela legislação, pelo arcabouço normativo, a função, né? Sobretudo, é importante que, mesmo na situação mais extrema, uma convivência cordial, né, seja possível. Enfim, nem sempre isso é possível, porque quando você diz não, né, nem sempre você vai levar tapinha nas costas, né? Pelo contrário, você vai acirrar conflitos, né? E isso conduz a um outro aspecto, né? Você tem alguma dificuldade quando você tem alguns conflitos gerados pela situação, não só numa situação de tensão extrema, como foi aquela, mas isso é um pouco frequente. Você tem alguma recorrência de situações desse tipo, né? Mas, substancialmente, você tem... a dificuldade é trazida exatamente por essas grandes decisões. O dia a dia flui, né? A gente precisa ter toda a diligência, né? É um mandato da lei, inclusive, mas os grandes desafios surgem no momento que você tem que tomar as grandes decisões. E aí você tem que estar, evidentemente, preparado em todos os aspectos. Essa grande decisão pode envolver uma questão econômica, uma questão contábil até, né? Porque hoje em dia isso envolve muito julgamento. Tem até um processo da Petrobras que envolve julgamento, questão de impairment, né? Foi julgado há 1 ano e meio atrás, né? Mas também decisões de projeto, né? Se vai tocar um projeto, se não vai... E até questões assim mais delicadas, né? Envolvendo aspectos societários, por exemplo. Eu acho que de uma forma geral, é esse o quadro. Obrigada, Reginaldo. Agora é a Cecília. Lembrando que a pauta é os principais desafios enfrentados no desenvolvimento da atividade. Mas, Luci, eu vou ter que falar um pouco como conselheira, né? Então, assim, eu também vivi algumas situações como as relatadas pelo Reginaldo, mas eu queria trazer aqui a coisa de você ser, como muitas vezes eu fui, a única mulher num conselho, né? Então, a maior dificuldade é você se fazer ouvir, né? E isso foi uma coisa que eu percebi, assim, principalmente quando se tratava em evidenciar uma situação de potencial conflito de interesse.
Então, muitas vezes eu recebia cumprimentos de outros conselheiros no privado, me mandavam um WhatsApp, muito pertinente, sua colocação, muito bem, muito corajosa, recebi muitas vezes, assim, um elogio dessa natureza, mas não uma expressão pública de apoio, né? Quanto mais um voto, né? Então, eu acho que assim, essa é a dificuldade de você ser a única voz diversa no conselho. Eu acho que nós, mulheres, somos educadas mais pão, pão, queijo, queijo. Então, a gente vê uma situação assim, você não vai passar pano né? Não vai passar pano na situação, você quer botar a luz na situação e falar, olha, aqui eu acho que tem alguém que não deveria estar votando, ou aqui eu acho que tal pessoa devia se retirar, ou eu acho que não sei o quê. E outras situações também de pressão de controlador, né? Então, assim, hoje em dia, estudos já demonstram que, assim, 30% é uma proporção em que as contribuições dos grupos minoritários, né, conseguem se tornar mais efetivas, você consegue formar uma massa crítica, né? Então, assim, da minha parte, o que eu sempre procurei fazer foi engrossar um pouco esse coro das minorias nos conselhos. Então, assim, trazendo outras profissionais, né, para que elas aportassem não só capacidade, experiência individual, mas também essa habilidade de agregar o grupo, né? E, então, eu queria só trazer essa situação, porque acho que hoje mesmo na nossa audiência temos pouca presença feminina, né? E isso é uma coisa que hoje em dia se coloca muito, né? A questão do mansplaining, a questão da voz da mulher ser tomada pelo homem e tal. Hoje tudo é considerado feio, mas isso sempre foi a norma, né? Você é minha coetânea e foi o mundo que nós vivemos. Então, era essa a contribuição que eu queria trazer das dificuldades da vida de conselheiro. Obrigada, Cecília. Agora eu passo a palavra ao Petros para fazer as suas considerações, ganchos com os debatedores anteriores ou adicionar questões. Eu gostaria de iniciar falando um pouco sobre o que Maria Cecília falou. Eu concordo que a diversidade é muito importante, a diversidade de conhecimento, a diversidade de gênero, a diversidade de... Ou seja, tudo que é híbrido é mais forte, né? Ainda mais no mundo onde o diálogo é interdisciplinar, intercultural e tal, passa a ser uma necessidade, né? Porque o mundo ele se tornou algo muito complexo. Então, eu queria primeiro me coadunar com isso. Acabei de escrever um artigo, que inclusive Maria Cecília foi uma das revisoras, sobre exatamente o tema da diversidade de gênero, que é um tema que é bastante caro. Aliás, fui o único homem advogado que aceitou escrever um livro onde só tem mulheres. Então, tenho muito orgulho de ser minoria entre as mulheres nesse caso. Bom, as minhas maiores dificuldades, Lucy, eu diria o seguinte. Primeira grandes dificuldades que eu vivi em conselho, o discernimento entre temas formais e temas materiais. Muito difícil esse tema, porque, de uma maneira geral, você tem decisões que... Acho que tem alguém com o microfone aberto, né? Eu acho que tem decisões que, muitas vezes, você entende que é relevante do ponto de vista material, do ponto de vista da sua essência, econômica, por exemplo, ou financeira, mas que requer certos passos formais, relevantes, por exemplo, pareceres jurídicos, análises econômicas, porque a decisão do conselheiro tem que ser embasada. E, ao ser embasada, o mero achismo ele não funciona. Então, essa é uma grande dificuldade que eu vivi concretamente em certas decisões que eu até tinha uma visão, mas não tinha informações ou não materializava essas informações em procedimentos adequados que fossem, inclusive, verificáveis. A segunda grande dificuldade que eu vivenciei foi discernir entre interesses de curto prazo e interesses de longo prazo das companhias.
A verdade é que nós vivemos um capitalismo muito focado nos resultados curto-prazistas. Isso não é uma coisa brasileira, é uma coisa mundial, especialmente americana, onde a avaliação dos resultados é feita trimestralmente. Então, muitas vezes você toma decisões que são muito detrimentais a resultados de curto prazo, mas você tem que pensar no longo prazo. Essa contradição é muito grande, porque muitas vezes você sofre pressões de cima para baixo por causa dos managers e de baixo para cima por causa dos managers e de cima para baixo por causa dos acionistas. Então, essa é uma grande dificuldade. Por exemplo, pagamento de dividendos é um desses temas, muitas vezes são vultosos, ou certas provisões que têm que ser feitas que prejudicam o resultado e que, portanto, prejudicam os bônus dos administradores. Esse é um momento também de muita tensão, eu vivi muito sobre isso. Inclusive, planos de remuneração de administradores é um dos maiores problemas de governança no mundo atual, no Brasil também. Depois, outra grande dificuldade é a relação com o management, porque existe uma máxima que diz que o conselheiro tem que estar com o nariz próximo dos temas, mas com os seus dedos longe deles. Isso é apenas uma frase, porque depende da situação. O conselho ele é sempre bom quando ele não intervém num quadro de normalidade. Mas num quadro de anormalidade é muito difícil ter o discernimento de como você deve agir em relação ao management, o grau de intervenção que você tem que fazer. Outra questão também muito crítica são as situações de crise. Situações de crise, você normalmente tem um certo acanhamento das pessoas em relação à solução delas, porque muitos não querem, inclusive, aparecer com a paternidade sobre temas que são prejudiciais, às vezes, à imagem da companhia. E aí eles não querem estar associados a isso. Então, há um acanhamento muito grande. E o conselho tem que ter critérios para formar a defesa da companhia, como, por exemplo, a formação dos denominados comitês de crise e fazer com que as coisas funcionem. Eu, por exemplo, participei de conselhos de companhias que sofreram operações da Polícia Federal. E esse momento é um momento muito difícil, porque é um momento em que, normalmente, todo mundo se acanha, enquanto que a empresa tem que sobreviver. Também, um outro tema que é muito caro e muito difícil, e que tem relação com com o acrônimo da ESG, né? Que diz respeito ao meio ambiente, às questões sociais e de governança, é o seguinte: um bom conselheiro de administração ele tem que trabalhar em vista daquilo que é um conceito juridicamente consolidado, inclusive consta do Código Civil, por exemplo, que é a função social da empresa. Ninguém pode ser um bom conselheiro no mundo moderno se não pensa o papel que essa empresa exerce perante a comunidade, perante um Estado, perante um país e perante o mundo. Porque o fracasso de uma grande companhia, por exemplo, pode significar o desemprego de pessoas, pode significar problemas de suprimento e outras variáveis. E isso, via de regra, acontece. Eu citaria, por exemplo, o problema da política de preços da Petrobras, que é um assunto recentíssimo, é um assunto extremamente polêmico, extremamente diferente, mas nós sabemos que tem, por exemplo, uma repercussão social enorme, né? Um gás de cozinha ele chegou a valer 15%, 14% do valor do salário mínimo, os gastos com gás de cozinha. Isso por exemplo, uma temática muito relevante quando se fala de precificação, que às vezes é um assunto tratado friamente. Eu gostaria de dizer que governança corporativa ela é muito apresentada por aí por meio das suas regras, das suas normas, né? Eu aqui quero utilizar um provérbio que diz o seguinte:
conhecer as regras do pôquer não faz um jogador de pôquer. Quer dizer, não adianta você saber todas as regras e não funcionar. Então, há uma profusão, por exemplo, de livros de governança corporativa que eu acho que discutem pouco os temas efetivos da governança em concretude, né? Em concretude. Então, eu diria que os grandes desafios, como o Reginaldo e Maria Cecília colocaram, eles são reais, eles são concretos, eles não são teóricos, eles são jogados na sua frente para se tomar decisões. Então, essas 5 variáveis que eu apresentei foram aquelas que mais dificuldade me causaram na minha vida de conselheiro. Ter que discernir sobre esses temas. Não sei se atendi à questão. Totalmente. Vocês acabaram tocando nos próximos temas que eu ia colocar para vocês. Então, eu vou voltar, né? E aí eu vou chamar a Cecília para voltar, para ser a primeira a falar, sobre, já que ela colocou isso claramente, né, da dificuldade dela como mulher, né? O tema é em busca da diversidade dos conselhos. Eu entendo que também não é só colocando celebridade que você está, digamos assim, diversificando o conselho, mas sem nenhum preconceito, né? Quais seriam os caminhos, né, para realmente ter uma diversidade de gênero, racial, etária, né? Eu queria ouvir um pouco da Cecília, depois Reginaldo e Petros comentam. Obrigada, Lucy. Então, nessa questão da diversidade, os conselhos precisam evoluir muito para atingir um equilíbrio. Aliás, toda a nossa sociedade, né, precisa evoluir muito. Teve uma edição agora, em 2022, do Global Gender Gap Report, do Fórum Econômico Mundial, e eles estimaram que a paridade de gênero deve ocorrer em 132 anos. Aí eles estudam isso por região, as mais avançadas vão alcançar em 60 anos, as menos em 160, e especificamente nos conselhos, a situação não é melhor, né? A gente, de acordo com o formulário de referência que as companhias abertas preenchem, né, por ordem da CVM, as mulheres ocupam 14% das posições em conselho, a média mundial é o dobro disso, e esse percentual engloba também as herdeiras, que a gente sabe que, assim, no nosso caso, você tem muita família empresária, você tem muitas pessoas da família que às vezes são colocadas no conselho, não exatamente para cumprir uma função de conselheira, né? Também outros dados da B3 mostram que, assim, em termos da liderança, né, da diversidade na liderança, e em especial nessa questão da mulher, né? Então, das 423 companhias listadas na B3, 60% não tem nenhuma mulher no grupo de diretores estatutários. Quer dizer, o C-Level, ele é assim, totalmente masculino em 60% das 423 companhias listadas. E 37% dessas companhias não têm participação feminina no conselho de administração. E a gente teve, recentemente, 2 iniciativas importantes que visam dar transparência para essa questão. Uma é a Resolução 59 da CVM, que determinou um disclosure mais robusto sobre as informações de caráter ASG pelas companhias abertas, né? Então, embora não mandatória, mas ela evidencia essa questão, porque manda dizer se tem membros diversos, manda dizer sobre idade, manda dizer sobre raça, gênero, né? E teve a audiência pública da B3 quanto a um anexo sobre o tema ASG, que vai ser colocado, se aprovado, né, vai ser editado e colocado no regulamento de listagem de emissores. Também no caso da B3, os requisitos não são mandatórios, é uma base de pratique ou explique, e o objetivo é promover uma reflexão sobre diversidade pela alta administração. Quer dizer, o mundo inteiro está conversando disso,
E é preciso que as nossas companhias também comecem a se questionar sobre o assunto. É fundamental que a gente consiga alinhar os segmentos da sociedade e que haja um convencimento de que a diversidade nos órgãos de gestão não é uma moda passageira, né? Ninguém está falando que é diversidade pela diversidade, que você abre mão das qualificações necessárias, da complementaridade, mas você tem mulheres e tem demais minorias que são igualmente qualificadas em relação aos homens, mas a participação dessas pessoas poderia melhorar a tomada de decisão e fazer a diferença que a sociedade precisa, né? E tem pesquisas que mostram diversidade na liderança resulta em maior retorno financeiro, melhor performance, mais sustentabilidade no longo prazo. E eu acho assim, no caso da participação feminina, né, eu acho que a gente tem uma aptidão em soft skills, uma visão prática e uma conexão com a dimensão humana da vida, que é fruto da nossa histórica divisão de papéis, que pode representar uma brecha na mudança de cultura organizacional. Então, eu acho que, assim, a gente, hoje em dia, vive um momento de mudança dos temas da governança, como o Petros adiantou, que vai desde a dinâmica interpessoal, né, que você não tem mais aquela hierarquia toda, eu mando, você obedece, não sei o quê, você tem que ter uma interação mais harmônica entre as pessoas que colaboram na companhia, até a recepção de temas relacionados à sustentabilidade, capital humano, compliance e risco, a discussão mais questionadora de cenários, a busca de estratégias inovadoras, mais inclusivas, né? Então, eu acho que, sim, a gente precisa objetivamente colocar urgência nessa busca de equilíbrio, né? E, como eu falei, não só de gênero, também de raça, de idade, de ideia, e tentar reproduzir dentro do conselho mais o que está fora, para que ele se beneficie da pluralidade de visões, né? E adote uma estratégia que seja mais adequada às mudanças do mundo, traduzindo o olhar do mundo para dentro da empresa. É assim que eu vejo, sim. Obrigada. Obrigada. Reginaldo, a palavra está com você. Bem a propósito disso, a B3 está no processo de audiência pública de uma, enfim, de uma norma, se é que a gente pode dizer assim, né, que prevê exatamente prevendo uma diversidade maior de conselhos com algumas regras, né? Não chega a ousadia, por exemplo, da França, né? Porque na França, recentemente, foi em 2010, foi aprovada uma lei, estou falando de lei, né? Ela foi aprovada por unanimidade, prevendo que até 2027 as mulheres deveriam participar com 30% da formação, da composição de conselhos, e esse percentual se levaria para 40% até 2030. Só que, hoje, atualmente, segundo a última informação que eu tenho, lá já 44% dos órgãos de governança, especialmente o Conselho de Administração, já são compostos por mulheres. Então, como a Cecília tinha colocado, isso não é só, enfim, não é só uma moda que vai passar, é algo que veio para ficar. De alguma maneira, nós estamos um pouco atrasados nesse movimento, talvez bem atrasados, uma vez que o que a gente observa, especialmente na Europa, nos Estados Unidos também já está a caminho, não no grau tão avançado quanto o da Europa, mas está se encaminhando para isso, e é inevitável, né? A gente vai caminhar crescentemente nessa direção, né? E eu acho que é bom para todos nós, como sociedade, né? E
Ainda que, obviamente, não seja tão bom para os meninos aí que vão ter menos cargos à disposição, mas isso é parte do jogo, né? Isso é só uma brincadeira, na verdade, mas é que, na verdade, essa é uma tendência inelutável, necessária, e com a qual a gente vai ter que se juntar, né, num passo mais acelerado, tendo como parâmetro uma participação paritária. Como eu disse, você tem países na Europa, e você tem o exemplo da França, mas há outros, que já estão prestes a atingir a equidade de gêneros, né? E eu adianto que tem uma diversidade também de representações aí de toda a ordem, né, dos vários públicos, né, de cor, etc., né? Então, tem uma série de outros requisitos aí de diversidade que vêm sendo atendidos igualmente, né? Então, eu acho que a situação é essa, né? Nós temos um caminho ainda a percorrer. Eu conheço, eu acho que meus colegas também se deparam com isso nos conselhos, uma predominância de presença masculina muito grande. Nós temos um caminho ainda muito longo a ser percorrido, mas que será percorrido. Será percorrido de qualquer maneira, até porque isso não seria um apanágio nosso. É uma tendência mundial muito firme. E necessária, né? E necessária, como eu vejo. Obrigada, Reginaldo. Petros, a palavra é com você, sobre o tema de Em Busca da Diversidade. Olha, eu acho que grande parte da temática foi dita, e eu quero desmistificar aqui, não contrário senso, mas em favor, que é o seguinte: a diversidade não garante uma governança melhor. Isso é importante se ter de mente, mas este fato, este risco, não deslegitima a diversidade. É importante se dizer isso. Eu até vou me permitir aqui a fazer uma digressão filosófica. Quando se teve a ideia do sufrágio universal, é uma ideia, poucas pessoas sabem que é uma ideia kantiana, né? do Immanuel Kant, né? Na sua crítica à razão pura, ele faz a pregação do sufrágio universal. Ele diz: tudo que sufrágio é importante. Agora, o velho Kant, ele excluiu as mulheres, os pobres, era um sufrágio, basicamente, dos aristocratas loiros de olhos azuis, da sua Alemanha, no caso. O que a realidade mostrou é que a dinâmica do sufrágio universal se enriqueceu com a participação de todos. Ou seja, mas isso não garante que a democracia leva a caminhos sempre positivos, né? Eu costumo dizer que Hitler foi eleito, né? Fora essa digressão filosófica e política que eu falei, é importante entender isto. Eu acho que a questão que Maria Cecília coloca é muito importante. A diversidade, ela é um princípio de natureza essencial, fundamental, sem garantias de retorno, certo? Agora, tem que ser praticado porque é um preceito necessário que assim seja. Agora, a diversidade ela não pode terminar em gênero, ela tem que avançar em conhecimentos, né? Então, eu diria, por exemplo, os sociólogos teriam lugares em empresas de consumo, não é verdade? Os antropólogos, da mesma forma, né? Em outras áreas, assim como os cientistas, né? Também deveriam ter em várias empresas, e assim vai. Então, eu acho que essa pluralidade e essa diversidade, ela não pode ser formal, ela tem que ser construída em prol da companhia.
Eu até acho que a construção dos conselhos por parte das consultorias de recursos humanos que fazem esse recrutamento, ele é relativamente pobre no sentido de realmente dar um tônus mais vital, mais verdadeiro aos interesses que são atendidos por aquela diversidade, né? Porque não é só colocar mulheres. Eu acho que Maria Cecília colocou bem. Não se deve colocar mulher porque é mulher. Deve-se colocar mulher porque também tem suas capacidades, suas virtudes e até seus defeitos. Então, é assim que eu vejo esse tema da diversidade, porque a gente adentrou numa complexidade do mundo que a diversidade, como eu falei, o híbrido, ele favorece a complexidade do mundo. Nós estamos diante de um mundo muito complexo, onde a sabedoria, né, ela já não é dada, né? Até um livro do grande filósofo da denominada pós-modernidade, que ela é muito rica nisso, né, que se chama Intérpretes e Legisladores, em que ele fala sobre o papel das elites, sobretudo as elites intelectuais, que ele diz, antigamente nós tínhamos os legisladores, que eram parte de uma elite que davam o tom de como as coisas deveriam ser feitas. Na governança corporativa, esses legisladores foram aqueles grandes especialistas do passado, os grandes juristas, os grandes empresários, os grandes CEOs, né? Mas hoje nós não temos mais a possibilidade de ter alguém que diga de maneira determinística o que é bom para uma empresa. A gente tem que fazer uma série de interpretações para discernir o que é melhor para essa empresa e também qual é o papel que essa empresa tem que exercer. Então, esse papel de legislador, ele foi substituído pelo papel do intérprete, o conselheiro intérprete. É aquele que tem a humildade de observar o fenômeno e interpretá-lo por meio de diversas matizes. Quando você tem um conselho mais diversificado, esse debate ele é mais rico. E nesse diapasão, eu acho que nós enriqueceremos a denominada governança corporativa. Então, é assim que eu vejo esse tema da diversidade. Obrigada. Agora nós vamos entrar no último bloco, diria aqui a mediadora. Antes que a gente abra a palavra para o chat, né? Por favor, vocês já podem começar a encaminhar suas questões. Então, o último bloco, que vai ser enxuto, até porque vocês já tocaram um pouco, né? Vamos retomar só para encerrar, amarrar. Sem modismos, né? Obviamente. A temática ASG, ESG, foi entrando, né? Como política de investimento, né? Como também um desafio para os analistas, né? Como incorporar os aspectos ASG na recomendação de investimento, né? E agora eu queria perguntar a vocês, conselheiros, como é que está sendo praticado? Vocês já falaram a questão da diversidade e tal, quer dizer, coisas internas da empresa. Se vocês puderem tocar um pouco mais, se for possível, os aspectos ASG na parte ambiental e social, no público externo, se possível, eu gostaria de ouvir vocês. Ótica do conselheiro, né? Vai você, Petros. Eu vou falar aqui dos 5 problemas que eu estou identificando em relação ao acrônimo ESG. Tá? São as 5 variáveis que eu acho que são fundamentais. A primeira coisa é como transformar um tema teórico e importante, que parte de uma espécie de imperativo categórico, o mundo vai acabar se continuar neste ritmo, né? De poluição, o próprio ritmo de consumo, a forma de consumo. Quer dizer, existe uma constatação de que há um limite quantitativo e qualitativo para a vida humana, portanto, é um imperativo de que haja um controle. A partir desse pressuposto, eu acho que existe uma grande dificuldade das empresas em transformar esse tema
em termos estratégicos e em termos operacionais. Então, essa é um grande problema. Por enquanto, o que eu tenho verificado é que o tema da ESG ele está mais ligado a certas ações manifestadas de maneira muito específica nas empresas, mas sem ultrapassar vamos dizer, o campo estratégico e operacional. O segundo aspecto é o seguinte: como esse aspecto estratégico e operacional pode se transformar em um processo de gestão. Por quê? Porque se o tema ESG não estiver dentro, modo de dizer, do SAP da empresa, do sistema de gestão da empresa, você não consegue não só tangibilizar, como apurar resultados, medi-los e dar consequência a essa medição. Então, eu vou dizer, se você tem uma empresa que você está praticando uma redução de consumo energético, como é que isso é apurado área a área? Que tipo de metas e que tipo de KPIs você vai estabelecer para cada uma dessas áreas? Esse é um problema de natureza de controle, é um problema de natureza de padrão e é um problema também de natureza de política. Como espalhar o tema pela empresa do ponto de vista da gestão. O terceiro grande problema que eu vislumbro é que o ESG, ele, além de fazer um reshaping operacional estratégico, ele requererá investimentos. E os investimentos de curto prazo, usualmente, conspiram contra os resultados de curto prazo. Nós acabamos de presenciar uma grande revolta de certos pontos da governança de grandes empresas nos Estados Unidos em relação às políticas ESG. Né? Vocês viram que o estado do Texas, por exemplo, disse que quem implementar políticas que levem em consideração a redução do consumo de combustíveis fósseis não poderá contar com nenhum tipo de benefício e será, inclusive, banido de fornecer os seus produtos no Texas, que é um grande estado dos Estados Unidos. Então, nós estamos também tendo uma contra-revolução em relação ao ESG. Ele não está longe de ser o próprio consenso. Há pouco tempo atrás, nós elogiávamos um certo fundo de investimento, BlackRock, a respeito de uma certa carta que eles emitiram, e quem leu a segunda carta mais recentemente, eles andam meio desistindo do tema de ESG ou relativizando numa linguagem um pouco mais suave. Então, essa contradição entre investimentos e resultados e inserção da companhia no mercado também é um tema extremamente confuso. O quarto problema que eu vislumbro em relação à ESG é como você faz o engajamento sistêmico da empresa, porque isto requererá uma revisão completa dos stakeholders da companhia. Imagine uma empresa, por exemplo, que vai fornecer um novo produto que tem um ingrediente ambiental muito mais favorável, né? Trocando, por exemplo, plástico por vidro, um exemplo assim bastante singelo, isto fará com que ele mude de um fornecedor X para um fornecedor Y, e o fornecedor Y vai ter que ter capacidade para produzir. E essa capacidade que ele vai ter, para a necessidade de aumentar a capacidade, requererá um certo investimento e, portanto, provocará uma revisão do próprio relacionamento com a empresa que comprará. Então, quando a gente olha o ESG da maneira sistêmica, a confusão se torna ainda maior. O que enseja que o nível de coordenação do Estado, dos denominados estados, vai ser muito importante, porque não será mais mudança de natureza micro, mas que se espalhará. E, por último, o grande problema também da ESG é contar com o apoio dos investidores. E aqui esse apoio ele tem que ser sincero
e requererá uma revisão substantiva das métricas de avaliação da companhia. Porque se os resultados de curto prazo variarão mais e os de longo prazo são bastante incertos, é possível que haverá uma grande modificação, por exemplo, dos valuation. Então, é um outro problema que eu vislumbro em relação à ESG. Portanto, esse é um tema muito comentado, muito palaciano até, né? Para usar aqui uma expressão, porque conta em alguns desses temas até com o apoio do ex-príncipe Charles, atual rei Charles, mas, ao mesmo tempo, não atingiu o chão de fábrica e o chão do mercado e de capitais. Então, é um enorme desafio para a governança e o tema precisa evoluir, inclusive do ponto de vista normativo, se me permite. Reginaldo? Antes de abordar diretamente a questão, eu queria fazer um lembrete que é importante para ressaltar exatamente a importância do tema de uma perspectiva global. O Brasil aderiu às normas contábeis internacionais, né, que são geradas pelo International Accounting Standards Board, IASB, e, enfim, nós aderimos mesmo, quer dizer, as normas que nós usamos aqui são aquelas que são usadas na Europa e mais em cerca de 140 países hoje. Pois bem, esse órgão, diante da preocupação com as questões ESG, acabou de criar, acabou não, já faz algum tempinho, mas é muito recente, um órgão dedicado à elaboração de normas específicas para as questões de ambiente, sociais e de governança na medida que elas possam ser medidas, né? E o arcabouço já vai começar a aparecer e haverá a emissão da estrutura global, possivelmente ainda em meados do ano que vem. Mas isso só para sinalizar, e isso deve acabar com essa cacofonia que a gente vê hoje em relação ao tema, pelo menos em relação, e abre uma perspectiva para resolver uma das questões que o Petros levantou. E aí, como você registrar e aferir as iniciativas de ambientais, sociais e de governança, não? Bom, entrando mais especificamente no tema, como o Petros ressaltou, hoje é difícil a gente não ver uma tangibilização dessas questões tão forte quanto é o debate sobre elas, né? A gente está bem longe disso. E tem dificuldade de toda a ordem. Realmente é preciso que você tenha condições de colocar isso nas prioridades de gestão de uma forma que seja aferível, mensurável, né? Existem também algumas questões de prioridade, porque qualquer iniciativa desse tipo afeta, de uma maneira ou de outra, às vezes de maneira importante, resultados, né? E então, aí surge aquela questão, quem deve pagar por isso? Primeiro, aquela questão de você ter que confrontar, enfim, o retorno de cada iniciativa, né? Comparar com as alternativas, e muitas vezes você não tem esse que é um instrumento para fazer essa mensuração, né? Isso é realmente um problema. Tem questionamento do tipo, será que isso não deveria ser feito pelos acionistas que recebem os dividendos, em vez de ser feito pela companhia, em grande extensão, né? Especialmente investimentos na área social, por exemplo, né? E nós temos iniciativas maravilhosas nesse sentido, feitas por acionistas, né? É o caso da Fundação Bradesco, eu acho que vale a pena citar especificamente, a Fundação da Ferbasa, lá da Bahia, o acionista doou suas ações, né? Embora a empresa tenha iniciativas importantes, é preciso que a sociedade se engaje de uma maneira mais firme, incluindo os acionistas. E sobretudo,
para que a gente tenha alguns avanços mais significativos, nós precisamos que os investidores tenham um engajamento mais firme nessa questão, né? A gente tem percebido que muitos dos avanços que registrados nos últimos anos, em várias áreas, sobretudo de uma maneira mais concreta, na área de governança, por exemplo, são motivadas por investidores. Então, nós precisamos que os investidores tenham também um engajamento mais firme, no sentido de exigir às companhias, né, que, enfim, tomem iniciativas muito claras e objetivas em relação a esses temas, né? Todos eles. E eu creio que é isso. E é preciso que haja, enfim, a criação de instrumentos que possibilitem uma tangibilização mais precisa disso. É preciso que os instrumentos, isso está sob desenvolvimento, a gente tem acompanhado isso muito de perto, uma questão de interesse, é preciso que as métricas sejam estabelecidas, né? E muitas vezes é difícil até você integrar, como o Petros bem ressaltou, e eu acho que essa dificuldade é muito grande, de você inserir isso nas práticas de gestão. É isso. Cecília? Se não sobrou muito assim para eu falar, eu felizmente nas duas empresas que eu estou em conselho, né, nas duas companhias aéreas que estou em conselho, o pessoal já está endereçando métricas, né, inclusive assim remuneração variável também atrelada a atingimento de metas ligadas aos aspectos ASG. Que eu acho que essa incorporação dos aspectos ASG traz a empresa para uma nova realidade. Quer dizer, o mundo não gira mais em torno do umbigo do acionista, mas em torno de todos nós, habitantes do mesmo planeta. Eu acho que essa é a grande mensagem que está sendo trazida. Então, cada empresa tem uma responsabilidade que transcende o seu limite físico, entendeu? Agora, não basta somente aderir à pauta, isso não vai garantir sobrevivência, como o Pérez falou, pode até, ao contrário, impactar negativamente, mas funciona como um visto no passaporte, o início de uma viagem. Eu acho que, assim, no Brasil, nesse campo, há muito o que fazer, mas ainda que a gente tenha avançado pouco, que esse pouco seja de verdade e não de fachada. Então, eu acho que esse é o papel dos conselheiros, né? Você garantir que uma mudança de cultura, de propósito, efetivamente aconteça. E, para isso acontecer, tem que ser uma convicção do topo e atingir a base, né? Então, esse engajamento do conselho e da alta direção quanto à incorporação dos aspectos ASG é o passo número 1. Eu acho que, assim, hoje, mais do que nunca, o Petros até comentou a complexidade dos assuntos que um conselho trata. Então, você tem desde questões que falam de, sei lá, a gente tem agora a possibilidade de guerra, né? Então, assim, questões geopolíticas, você tem a questão climática, você tem coisas muito mais digamos assim, externas àquilo que antes era o dia a dia do conselho, né? Que era um pouco supervisão, um pouco planejamento, fazia-se para 5 anos, 10 anos, 20 anos. Hoje todo mundo sabe que isso é uma perda de tempo, né? É uma coisa assim tão longa. Mas o que a gente vê é que talvez a perenidade de algumas empresas possa exigir uma guinada de 180 graus no modelo de negócio e impondo uma preparação estratégica para esse movimento, né? Então, eu acho que aí eu até retomaria a questão da diversidade no conselho. Eu acho que é a importância de quem possa trazer uma visão diferente, que avale o consenso. O que me impressiona muito, Luci, é que, assim, depois de 30 anos de realização da Conferência Internacional Eco 92 no Rio, passaram-se 30 anos, nada foi feito, a situação do clima está à beira de um colapso. Então, assim, o que eu me pergunto, se a gente tivesse conselhos mais diversos, com gente capaz, hein? Ninguém está pedindo aqui cabide, que eu acho que, assim, quando você olha, e isso é possível você ver nos formulários de referência, o nível de educação das mulheres conselheiras é muito mais alto que dos homens.
né? Isso é uma coisa. A outra coisa, experiência. Isso elas estão buscando mais recentemente, porque até pouco tempo atrás o C-Level era o teto de vidro, né? Esse teto de vidro está sendo rompido só um pouquinho, né? E você vê que as resistências são enormes. Mas eu me pergunto, se os conselhos fossem mais diversos, será que a resistência em reconhecer a necessidade de mudança da matriz energética, do padrão de consumo, não poderia já ter sido quebrada? Será que a gente não poderia estar alguns passos adiante? Né? Então, eu acho que assim, não é com o board de todos os engenheiros formados nas mesmas escolas entre 50 e 70 anos que você vai conseguir enxergar o mundo diferente. E depois, tem uma questão que, assim, há uma resistência de você oferecer ou encarar um resultado negativo de curto prazo, né, em prol de um resultado que se espera positivo no futuro, que até foi o Petros e o Reginaldo reforçou, né, o que virá no futuro é incerto. Porém, o que é certo é que, se nada for feito, a gente vai para o buraco, vamos todos. Né? Então, eu acho que essas são minhas considerações sobre o ASG. Muito bem, encerrado o Luci, bloco. se você me permite, só Permito? um breve comentário sobre essa questão, que tem algumas novidades, né? que estão relacionados aos pesos e contrapesos que estão envolvidos ou que implicados nessa questão. Na área ambiental, em particular, houve mudanças muito grandes na legislação recentemente, que impõem penas severas, os crimes ambientais se tornaram inafiançáveis, né? e com penas duríssimas. Então, as empresas, especialmente aquelas que estão expostas de uma maneira mais contundente a riscos ambientais, têm tomado providência. E isso é assunto de primeiríssima prioridade em razão das consequências que uma atitude desleixada em relação a esse tema possam trazer. Né? Mas é realmente uma preocupação de primeira ordem, porque o escrutínio do Ministério Público, enfim, de todos os agentes, é enorme e as penalizações são muito fortes. Então, isso está já, de uma maneira, inserido naquelas empresas em que efetivamente esse risco está presente, e de uma maneira prioritária. Na área de governança, você tem também ali enfim, a exigibilidade está muito mais ligada a investidores, né? Mas eu queria ressaltar isso, que especialmente na área ambiental, você tem um enforcement, digamos assim, mais forte, que é trazido pela legislação. Né? E na área de governança, enfim, você tem um enforcement trazido por investidores, demandam de alguma maneira, mas não é tão forte quanto aquele imposto por uma lei com penas severas, né? Que isso é mais complicado. Isso exige realmente atitudes imediatas, não dá para você deixar para depois. Obrigado pelo complemento, Reginaldo. Agora vamos dar a palavra aqui aos nossos participantes. Tem uma pergunta do Antônio Hermida, bem ardida, que eu vou pedir para um de vocês se voluntariarem a responder, tá? Eu vou ler toda, porque ela diz o seguinte, que ele quer saber de vocês, a questão do, entre aspas, o olho do dono, em detrimento de uma corporation. No Brasil, ele tem a impressão que as corporações têm resultados mais tímidos, em detrimento das companhias que têm um controlador bem definido, né? Por outro lado, as corporações, tendem a entregar melhores produtos e melhor governança. Quem vai falar? Quem vai comentar isso? Olho do dono versus corporation. Posso falar um pouco, se quiser? Fala, Petros. É o seguinte, quando você tem um controlador sábio e competente, ele é um rei. Quando ele não é nem sábio, nem competente e também ético, ele torna-se ao mercado um tirano, certo?
De outro lado, quando você tem uma diversificação limitada das companhias, a harmonia desse grupo é muito importante, sob pena de você criar um desastre promovido, por exemplo, por famílias, né? As famílias crescem, elas se diversificam em número de pessoas, e aí o resultado já não é do dono e é de família. Agora, quando você tem uma corporation, isso vai depender fundamentalmente do desempenho dos managers. A relação entre conselho e managers nas corporations é uma relação muito conflituosa, porque como os interesses são difusos, são os managers que incorporam os interesses ou que os interesses difusos, eles confluem para os managers. Então, você é muito dependente do desempenho dos managers. Então, eu não acho que propriamente se pode atribuir o resultado na relação entre maior ou menor dispersão, mas sim na composição entre conselho e diretoria, entre donos do capital e gestores, ou numa linguagem de teoria de agência, entre o principal e o agente, né? Então, eu acho que é isso que define. Eu diria está voltando no mundo a haver uma certa simpatia pelas empresas de dono. Por quê? Porque os managers têm decepcionado muito os investidores. Os Estados Unidos talvez o país onde, né? Eu lembro que existe um livro bastante antigo que chama Nova Era Industrial, The New Industrial Era, que foi escrito pelo John Kenneth Galbraith, que foi Nobel de Economia, e ele escreveu, nos idos dos inícios dos anos 1970, uma profecia em que ele dizia que, em alguns anos, não serão mais os donos do capital que mandarão nas empresas, mas sim os donos da gestão do capital. E que isso era um grande risco para o capitalismo americano. Esse risco ele é concreto, existem muitas empresas que são muito mal administradas e que não há mudança de seus acionistas, fruto do poder que os managers tiveram. As soluções corporativas nos Estados Unidos estão muito estagnadas por força desta relação nova que aconteceu. Aí há um certo sentimento em favor dos donos das empresas. Não à toa, a gente vê que pessoas como Musk, Elon Musk, se me permite a palavra, assim, o ser estranho que nos visitou aqui no Brasil, inclusive, que é um cara muito duvidoso, inclusive, do ponto de vista das suas opiniões, mas certamente um dos ícones dessa nova visão do dono. O Musk, o Bezos da Amazon, esses caras que são, entre aspas, donos das empresas, eles estão muito mais populares do que os managers por causa disso. Então, eu acho que aí é mais importante a configuração do que propriamente a gente fixar se é o dono ou não. Não sei se eu fui claro. Foi. Um assunto difícil, mas você colocou bem. Teremos muito tempo ainda para falar. Abrimos a Cecília e o Reginaldo estão com vontade de falar também. A palavra está com vocês. Então, por favor, Cecília, eu falo depois. Não, vai lá. Por favor, eu faço questão, Cecília. Você fala primeiro, eu falar uma coisa muito, muito rápida, que é o seguinte: da mesma forma em que a gente assistiu por muitas décadas, né, o abuso do controlador, hoje, se você olha a remuneração dos managers nas corporations e você vê aquela relação entre o que ganha mais, o que ganha menos, a média em relação ao mercado, a média em relação ao segmento, você vê que tem uma captura da empresa pelo management. Então, da mesma forma que, assim, que às vezes uma burocracia se instala no Estado e suga o Estado, você também pode ter, numa corporation, o management que suga a empresa, né?
E por isso até que tem um movimento forte lá fora do say on pay, né? Que quer dizer que os acionistas como um todo têm que se manifestar em relação àquilo que é pago para o management. E o que a gente vê também é que muitas vezes conselhos de corporation são regiamente pagos, regiamente remunerados, de uma forma que eles também, esses conselheiros também estão um pouco constrangidos de falar sobre a remuneração do management, entendeu? Então, eu acho que efetivamente tem algumas situações que claramente estão fugindo do razoável, ou pelo menos do que era o costume, né? Porque o resultado que aquele management está gerando não é exclusivamente por força da sua capacidade. Ele já pegou uma máquina, muitas vezes bem montada, com boa supervisão, com uma boa orientação, e ele está pilotando o avião. Não é que está voando porque ele que está batendo asa ali, entendeu? Acho que esse é um ponto, e os conselheiros têm que estar atentos. Se eu puder também Reginaldo? fazer um acréscimo aqui, se me permite, eu acho, aí é uma opinião, que a relação entre a indústria de private equity e o mercado de capitais precisa ser mais investigada no Brasil, porque nós temos que reconhecer que o ingresso das empresas nos últimos IPOs foi relativamente desastrado, e isso tem uma relação íntima com o problema da governança e com esse tema da questão que foi levantada. Eu acho que aí também temos um campo de investigação interessante para a governança corporativa, porque muitas empresas são lançadas ao mercado para a realização de um way out de sucesso de um private equity, e ingressado no mercado de capitais, você tem um grande fracasso, e muitas vezes a governança da companhia pega esse negócio no ar e não consegue dirimir os problemas originados. Eu acho que esse é um outro tema que também precisa ser levantado nessa discussão. Reginaldo? O grande perigo, como já foi ressaltado pelos colegas das corporações, é a captura, que na prática vem ocorrendo com alguma frequência pela gestão, da captura da conferência pela gestão, né? E isso cria uma série de problemas, começa por esse conflito de agência, né? Quando você tem um alinhamento entre as propostas da gestão e o desejo dos acionistas, enfim, você não tem tanto problema. Mas um problema de agenda pode surgir quando não há um descasamento entre esses interesses, né? E aí realmente a coisa complica, é difícil, é uma situação difícil de ser conduzida e de ser resolvida, sobretudo. Uma outra questão, e isso é uma tendência, de um administrador tender a legislar um pouco em causa própria, né? Particularmente nas questões de remuneração. Há a possibilidade ainda de você ter conflitos em relação à definição de prioridades, e pela própria dinâmica de como as coisas funcionam, porque as decisões são apresentadas aos conselhos a partir de iniciativas frequentemente elaboradas pelas diretorias, né? Então, o pacote já vai mais ou menos pronto para você aceitar ou não aceitar, né? Então, vocês podem imaginar que existe uma dinâmica, em algumas situações, pode se tornar um pouco perverso, porque você teria que, recorrentemente, dar uma opinião negativa sobre... Enfim, então, muita coisa acaba passando até, né, por conta da dinâmica desse processo. Então, tem muitas dificuldades, né? E as dificuldades surgem sempre que não houver um alinhamento razoável entre interesses da administração e da propriedade do capital, né? E em corporações isso com muita frequência aparece.
Bom, nós não temos, estamos quase esgotando o nosso tempo. Eu vou encaminhar para encerramento uma questão trazida pelo nosso diretor técnico, Haroldo Levi, tá? Que tem tudo a ver com o nome do nosso Web Encontro APIMEC Brasil, né? Que é a participação do profissional de investimento. Então, ele está perguntando qual a contribuição que vocês veem, né? Notadamente do analista, né? Aquele que fez carreira de analista, né? Mas também pode ter sido um gestor, né? Para os conselhos. 2 minutinhos para cada um. Pode falar, Bom, Reginaldo. tá, eu posso começar, porque eu sou um exemplo vivo disso, né? Porque Você foi analista. analista, e ainda sou analista, sou analista mesmo, certificado e tudo. E por acaso, eu até escrevi um artigo que vai ser publicado agora em outubro sobre essa questão. E esse processo, na verdade, já começou. Tem a presença de analistas em conselhos, e comitês de assessoramento, conselhos fiscal, de administração e comitês de assessoramento, sobretudo de auditoria, isso já se tornou mais frequente. Esse movimento começou através de gestores de recursos, né? E isso aconteceu porque, particularmente, os analistas de sell-side têm um contato muito estreito com esse público, né? Com os gestores de investimento, então, para eles é muito mais fácil perceber os atributos que o analista normalmente traz e carrega para os conselhos. O analista, em geral, conhece bem contabilidade, conhece bem finanças, sabe avaliar um projeto, tem um conhecimento bastante amplo, muitas vezes, nos setores de atividade. O site hoje é muito segmentado, então a pessoa consegue ter uma visão assim muito boa, muito profunda de alguns setores. E, sobretudo, é uma coisa assim que é tão própria do analista que não é comum, que é aquela visão holística. Você tem uma visão de processo, você está sempre olhando o que está acontecendo no mundo, no Brasil, em outros setores, o que está acontecendo em volta. Isso, em conselho, não é frequente, não é frequente. Então, são pessoas que podem trazer toda essa técnica e mais essa visão de todo, né? São contribuições, esse conjunto é uma contribuição muito positiva dentro dos conselhos, e isso começa a ser reconhecido não só por gestores, mas também por controladores, que são outros agentes de indicação, fundos de pensão, né? Então, realmente há um caminho, né? Obviamente que não basta você ter esses instrumentos, é preciso que ter um rito de passagem a ser cumprido, de se assenhorar de regras de governança, conhecer legislação, regulação e assim por diante. As dinâmicas, né? Você tem as métricas de conselho, as dinâmicas, né? Tem aí os institutos que criam muita coisa sobre isso, né? Mas realmente é um caminho para o professor, é um caminho que já está sendo trilhado por alguns e pode ser trilhado por muitos outros no futuro. Eu ia passar a palavra para o Petros e para a Cecília para completar, mas chegou uma pergunta caliente, que eu acho que eu queria que a Cecília e o Petros tratassem de respondê-la, para a gente encerrar. É do Arthur Stivaletti, e ele diz assim: quando o conselheiro independente tem algo importante em discordância, mas que acaba sendo atropelado, né, pelos outros membros, seria possível propor uma forma mais evidente de destacar a discordância, de forma a alertar os investidores e analistas, em Petros? Isso é para você. E para a Cecília depois. É gozado. Os temas que, do meu ponto de vista, são polêmicos e críticos para uma companhia, eu acho que mereceriam uma maior transparência, né? Então, muito embora não sei se a pessoa que fez a pergunta conhece a história, mas no meu caso eu fui vítima e algoz desse processo, na medida em que, mais recentemente, eu tive uma participação bastante grande
em votar contra a eleição do presidente da Petrobras e também contra a substituição de um diretor, além de ter, no Comitê de Elegibilidade da companhia, recomendado que a Assembleia não votasse em 2 membros do Conselho de Administração, porque, do meu ponto de vista, face à lei das estatais, eu entendia que a situação era inevitavelmente, inexoravelmente conflituosa, sem nenhum detrimento à qualidade das pessoas. Então, e neste caso, por uma questão uma curiosidade, um certo conselheiro solicitou que o seu voto fosse publicado. E aí a CVM disse, não só o seu voto será publicado, como todos os votos serão publicados em vista do seu pedido. E aí os votos sobre a mudança da governança da companhia foram publicados, há 2 já que são públicos, e que dá para você ver como se comportaram cada um dos conselheiros perante aquela decisão. Então, eu diria assim, questões mais críticas da companhia, eu acho que deveriam ter uma maior transparência, até para que o investidor possa saber quem é quem na governança. E aí, aproveitando a pergunta do nosso querido Haroldo Reginaldo Levi, eu diria, os analistas são os intérpretes dos fatos e das projeções, mas eu acho que eles têm se ocupado pouco, do meu ponto de vista, na análise da governança das companhias. Cecília, a palavra é sua para amarrar muito a finalização. Rapidamente. Então, acho que assim, nessa questão de quando há esse evidente conflito, o voto em separado e a publicação do voto, eu acho que esse é o caminho. O que a gente vê é que muitos conselheiros não querem se expor. Eu saí agora de uma entidade e saí dizendo com todas as letras por que eu estava saindo. Vários me acompanharam e disseram eu não tenho mais agenda, entendeu? Então, isso também requer uma coragem do conselheiro de colocar com todas as letras, porque, assim, a gente sabe que o mundo dá voltas, nós vamos encontrar essas pessoas mais para frente, em outra companhia ou em outro lugar. Então, muito importante você ser fiel àquilo que você acredita e expor, né? Eu sou sempre favorável a essa questão de, assim, se há dúvida, joga a luz, né? Dá transparência. Então, o voto em separado é um dos pontos. E a questão do caminho dos analistas para o conselho, né? Eu acho que o Reginaldo colocou super bem. Eu acho que é importante esse aperfeiçoamento pessoal, profissional contínuo, né? Mas é importante também que, para ir se preparando para esses ambientes de conselho, eu acho assim, o trabalho voluntário, por exemplo, como conselheiro em associações afins à sua área de atuação. Então, eu vejo um espaço enorme a ser ocupado por profissionais mais jovens na nossa própria APIMEC, participando da vida associativa, do trabalho voluntário, de conselhos, de comitês. Eu acho que isso é um ótimo treino e é uma visibilidade que o profissional atinge. E eu também recomendo, assim, do lado pessoal, terapia, mentoria, não só ser mentorado, mas mentorar também, porque aí você percebe o quanto você já andou de caminho, né? E participação em grupos de pares para fortalecer não só networking, mas a troca de conhecimento mais aprofundada, né? Nós 3 participamos de um grupo que a troca não é tão digamos assim, técnica, mas eu acho que vale para esgrimir os argumentos, né? E com você a gente participa de um outro grupo que foca mais no networking mesmo. Mas tem grupos bem específicos de trocas técnicas, que eu acho que é uma coisa muito boa também. Então, Bom, isso. gente... Eu, se fosse um jovem profissional, entrava mais fundo na APIMEC e contribuiria com o seu trabalho voluntário para levar a associação cada vez mais para frente. Ô, Cecília, eu agradeço para o que você falou, né? E inclusive, é um esforço
já de algum tempo nosso aqui, assim, de trazer a juventude, né, para se interessar em entrar nos conselhos, inclusive os analistas que são credenciados, né, que estão sob o nosso ambiente de autorregulação, a gente tem oferecido, porque que eles, uma vez que eles são credenciados e que eles já pagam a taxa de credenciamento, né, eles podem se associar sem ônus, porque nós precisamos de gente nova, e eu acho que o caminho é participar, como você falou, né, de comitês, conselhos, né, renovar, aprender com os mais velhos também, né, e ajudar a gente a olhar também com outros olhos a própria gestão da associação. Eu gostei do seu toque, Cecília. Então, eu queria agradecer muito a todo mesmo. mundo, E chegou o nosso conselheiro horário. indica conselheiro, né? Então, Hã? ele fazendo um bom trabalho na associação, ele, Claro, às vezes, pode ser indicado para um outro conselho, às vezes até remunerado, por conta do bom trabalho que ele mostrou e a capacidade de agregar para o grupo, né? perfeitamente. Eu tenho que encerrar, porque todos nós temos compromissos, né? E também os participantes montaram a sua agenda para esse horário. Quero agradecer aos participantes, dizer que quem assistiu vai receber um e-mail com link para avaliar nosso evento, e quem não pôde assistir, deixa a mensagem para você repercutir, e imediatamente a gente vai mandar o link, porque essa apresentação foi gravada, esse maravilhoso debate, eu achei, de altíssimo nível. Muito obrigada, meus amigos, gestores também da nossa associação, no passado e no presente. Agradecer, estou muito feliz, aprendi muito, e é isso aí. Então, uma boa noite para todo mundo, e vamos, então, construindo os novos caminhos dos nossos profissionais de investimento. Tchau, obrigada. Tchau, tudo de bom. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos aí. Um abraço, tchau.